Você pode abrir a sua Bíblia, por favor? Nós vamos ao Velho Testamento. Nós estamos estudando, não é, o Novo Testamento, como o pastor Daniel falou, mas a gente pode pregar na Bíblia toda, e hoje a minha palavra está no Velho Testamento. Eu queria que você abrisse em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. É uma alegria receber tantos visitantes, voltem sempre. Esta igreja os recebe com muito amor, que Deus os abençoe. 1 Samuel 17, você já achou? Você já achou? Quem achou, diga sim. Quem não achou, CCM. Vamos lá, fala CCM, não sabe onde fica, vai para o CCM, não é? Vai fazer um estudo bíblico, é maravilhoso. Não perca a nossa escola da Bíblia, temos um prédio lindo aqui, só para você ter aula em todos os horários e conhecer profundamente a palavra de Deus e se capacitar para ser usado na obra dele. Vamos ler então a linda, famosa, inspiradora história de Davi e Golias. Vamos ler? Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas, quem é Saul, rei de Israel naquela época, Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Daqui a 2 semanas, um grupo de 50 irmãos dessa igreja estaremos ali, neste vale de Elá, nos posicionando na linha de batalha para enfrentar um Golias. Vai ser tremendo. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra colina, com o vale entre eles. Israelitas, filisteus. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 m de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com a lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvir as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula, o mais novinho. Os 3 mais velhos seguiram Saul para a batalha, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Durante 40 dias, esse filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao filho Davi: pega uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos, devia ser mineiro, né, ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel lá no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito da batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel
e os filisteus estavam se posicionando na linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gade, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram do Golias, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. E isentará de impostos a casa de Israel, em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar o filisteu e salvar a honra de Israel? Pode repetir? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso mesmo que receberá o homem que matar o gigante. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes: vai ganhar uma fortuna. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, não. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem a menor condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás e dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu será como um deles, pois desafiou os exércitos dos deuses vivos. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com a sua tiradeira na mão, a sua funda, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e diz: vem aqui, eu darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e eu vou cortar sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês, filisteus, em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir em direção a Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje,
arremessou a pedra com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Vamos orar a Deus. Ore assim a Deus e diga: Deus, fala ao meu coração. Fala ao meu coração. Diga: Senhor, fala ao meu coração. Em nome de Jesus. Amém. A história nossa, gente, a história de todos nós, a história, aliás, do homem sobre a terra, a história da humanidade, é uma história de guerra, é uma história de conflitos. Todo mundo vive os conflitos. Com as nações não é diferente e nem com as pessoas. Todos nós enfrentamos lutas. Todos nós enfrentamos gigantes todos os dias. Todos nós passamos por problemas enormes. Todos nós enfrentamos problemas emocionais. Todos nós enfrentamos problemas profissionais. Todos nós enfrentamos problemas de saúde. Todos nós enfrentamos problemas dentro da nossa casa. Todos nós enfrentamos problemas. É normal, é da vida. E eu pergunto para você direto ao ponto: quais são os gigantes que você tem enfrentado em sua vida? Quais são as batalhas que você tem travado no dia a dia? Quais são essas batalhas? Sabe, nós enfrentamos batalhas. Todo dia nós estamos lutando. Mas algumas vezes quem vem contra nós é um gigante. Segundo a história, o que é um gigante? Se todos nós temos problemas, o que é um grande problema? Todos nós estamos acostumados a acordar para batalhar até voltar para a cama à noite. Mas por que há alguns problemas que a gente chama de gigante? Gigante é qualquer situação que faça você se sentir oprimido, paralisado e impotente. Então existem problemas na vida de todo mundo, mas alguns problemas são perigosos. Por quê? Porque eles nos paralisam, porque eles nos tornam sem forças, porque a gente desiste, porque a gente treme. Sabe, problema de relacionamento a gente tem, mas tem alguns problemas de relacionamento, algumas dívidas, algumas doenças, algumas situações de desemprego que a gente não está preparado. Vem algumas situações que desanimam a gente tanto, que se tornam um gigante atacando a nossa vida. Há pessoas hoje que não conseguem dar um passo por causa de vícios. Há pessoas que não conseguem, estão paralisadas, porque têm pensamentos muito negativos na cabeça. Há pessoas que estão enfrentando hoje um momento com um filho, com um casamento, com uma empresa, que não sabem o que fazer, ficam paralisados. E na história que nós lemos, nós vimos que durante 40 dias Israel ficou parado. Por quê? Porque batalha eles sempre lutaram, mas dessa vez tinha um gigante lá. E o gigante os assustou. O gigante os assustou. Querido irmão, eu estou reportando e lembrando essa história antiga para fazer uma declaração que é o título da minha pregação nesta manhã. Gigantes podem ser derrotados. Gigantes podem ser derrotados. Querido, deixa eu dizer para você, todo mundo luta, mas alguns têm enfrentado gigantes. Todos os gigantes podem ser derrotados. Todos. Eu queria apenas que você percebesse um detalhe dessa história, que eu fiz questão de ressaltar na minha leitura, lendo toda a história. Quando Davi chega naquele acampamento, ele diz assim: o que é? Tem uma recompensa e tem um prêmio para quem matar esse gigante? Tem riqueza, isenção de impostos e vai casar com a filha do rei. Aquela luta, apesar de ser arriscadíssima, ele poderia morrer. Mas pensa bem, ele tinha possibilidade, ainda que alguns achassem pequena, de sair vencedor. E se ele saísse vencedor, ele estava feito. É ou não é verdade? Se ele ganhasse aquela batalha, ele estava feito. E ele parou dizendo:
O quê? Tem um prêmio? Tem um prêmio? Existe aqui dois tipos de benefícios que a gente vê. Existe um benefício coletivo. Todo Israel ganharia se ele vencesse, porque se ele vencesse, haveria paz para todos. Se ele fosse derrotado e continuasse paralisado como os demais, todos perderiam. E eu quero que você pense o seguinte: muitas vezes você está imobilizado no seu problema, você está apavorado com a crise que você está passando e pensa assim: ah, mas pelo menos é problema meu. Nunca é só seu problema. Porque nós estamos sempre cercados de pessoas que estão vendo como a gente está. E a nossa imobilização, a nossa paralisação, o nosso medo afeta outros. Outros se desanimam porque nós estamos enfrentando um gigante. Mas se por outro lado a gente vencer, não sou só eu que ponho uma grana dentro do bolso e que me torna herói. Todo Israel seria abençoado, como foi. Então entenda uma coisa: ninguém gosta de problemas. Ninguém. Muito menos os problemas maiores. Mas deixa eu dizer, os problemas maiores trazem com ele uma imensa recompensa. Se você vencer esse problema maior, você passa para um outro nível da sua vida. Então, por favor, perceba que enfrentar este seu problema pode trazer imensos benefícios para você. Quantos serão beneficiados se você for um cara vencedor? Quantos serão beneficiados, mulher, se você for uma vencedora e não uma derrotada? Toda vitória traz vantagens para muita gente. E dentro de uma comunidade como a nossa, isso é mais verdadeiro ainda. Quando algumas pessoas, mesmo pensando, é problema meu, começam a mostrar e desfilar por aí uma cara de derrota, começam a falar de derrota, começam a insuflar desânimo no meio do povo, todo mundo fica derrotado. Mas quando a gente enfrenta os nossos problemas, quando a gente encara a nossa dificuldade e vence, e nós vamos falar sobre isso, todos são abençoados. Pensa nisso. Pensa nisso. Sabe, todo gigante que a gente vencer vai trazer um prêmio para nós. Por isso, você pode pensar comigo: é melhor nunca ter problemas ou ter problemas e vencê-los? Se você nunca tiver problema, ótimo, você passa uma vida sem problema. Mas a minha pergunta é: você cresce? Você cresce? Você vai se enriquecer como pessoa? Esse é o cenário por trás aqui dessa história. Davi não foi lá só porque ele era um personagem bíblico. Ele falou: eu posso ganhar algo. E quando a gente vê aquele Davi garotinho, aquele Davi menino, aquele Davi pastorzinho, e a gente vê daqui a pouco o Davi rei, o Davi guerreiro, o Davi, um dos nomes mais famosos da história humana, a gente vê que, sabe o que fez ele sair daqui para cá? O gigante. E muitos de nós querem ser vencedores, muitos de nós querem ser fortes, muitos de nós queriam ser uma pessoa legal, muitos de nós queriam ser grande em alguma área, como se nós sempre fugimos dos problemas, como se nós deixamos os problemas nos imobilizarem, como se nós não temos coragem nem sequer de encarar os normais problemas de relacionamento. Quantas pessoas carregam por anos problemas com filhos, problemas com dinheiro, problemas de vício, problemas de comportamento, nunca enfrentam os seus problemas, por isso nunca crescem. Pessoas que têm personalidade infantil. Por quê? Porque foi super protegida a vida inteira e não sabe enfrentar suas dificuldades. Quando Davi percebeu, ele falou assim: eu sei enfrentar, eu já tenho enfrentado outras batalhas. Você viu as batalhas que ele já tinha passado? Ele falou assim: é só mais uma. Querido, a vida humana ensina para nós uma verdade gigantesca, que talvez você devesse escrever no espelho do seu banheiro ao acordar todo dia: os problemas nos fazem crescer.
os problemas nos fazem crescer. Será que você tem coragem de repetir essa frase comigo? Diga para mim, diga, deixa eu ouvir. Os problemas não fazem o outro crescer, não. Os problemas me fazem crescer. Nós vivemos uma época difícil, de muitos problemas. Nós podemos fugir deles, nem conseguir fugir porque eu estou paralisado, ficar apenas semi-morto, ou eu posso enfrentá-los. Se eu enfrentá-los, tem risco, mas eu posso crescer. Sabe, nós sempre vamos amadurecer se a gente enfrentar os problemas. E superar dificuldades vai ensinar a gente a lidar com outro problema, e depois com outro problema, e depois com outro problema, porque é assim que a gente progride. Hoje eu enfrento um problema, ao vencê-lo, o outro vem. E eu enfrento o próximo, e ao vencê-lo, o outro vem. E eu enfrento o próximo, e ao vencê-lo, o outro vem. O que acontece com isso? Eu estou crescendo. Cada problema novo que você venceu, torna você capaz de vencer o seu próximo problema. Então, eu tenho aqui na minha mão a Bíblia Sagrada, e esse livro aqui é um livro muito mais de guerras do que de paz. Quem está lendo conosco a Bíblia inteira está surpreso de ver, meu Deus, é só guerra. O que será que isso quer dizer para nós? Não é que a vida é mesmo uma luta? Por que a gente lê a Bíblia e não tem só salmo daqueles que faz a gente ficar feliz e emocionado? E por que a gente não gosta muito de ler as partes difíceis? Sabe? É porque Deus está dizendo, os conflitos fazem parte do nosso crescimento como pessoa. É na sucessão de batalhas da vida que a gente vence e cresce. Sabe o que Jesus disse? Sabe o que Jesus disse no final do seu maior discurso, a sua maior pregação, a sua maior mensagem? Ele diz, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Cairá a chuva, transbordarão os rios, soprarão os ventos e darão contra aquela casa e ela não cairá. Porque tem seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua casa, a sua ruína. O que Jesus ensinou a vida inteira para nós é que a chuva, os problemas acontecem na casa de todo mundo. Por que você está se sentindo tão vítima? Por que você está se deixando abater tanto? Por que esse problema agora te jogou no chão? Você está olhando para os outros e pensando, só eu tenho problema? Jesus disse, todas as casas terão problema. Os filhos dão problema, os pais dão problema, finanças é problema. Um dia um problema surge, um dia uma doença aparece. O que nós temos que decidir é se vamos enfrentar os problemas ou se vamos deixar eles nos vencer sem fazer nada. E o que eu sei, e eu posso dizer por experiência própria, que a derrota antecipada é uma péssima escolha. A derrota antecipada é a sua pior escolha. Seu futuro, quem você vai ser, e na linguagem do mundo aí, a sua felicidade depende da sua atitude que você toma nos momentos mais difíceis. Por favor, veja essa história de Davi, nada mais é do que a história da escolha de uma atitude. Todos os outros homens escolheram ter uma atitude errada. Um menino resolve ter uma atitude diferente. Davi escolheu manter-se forte. Ele era fracotinho, mas ele escolheu manter-se forte. E eu pergunto, você tem escolhido manter-se forte? Ou você está baixando a guarda? Ou você está dando uma de fracote? Ou você começou a virar daquele que fica, ó céus, ó vida, tudo é contra mim? Tem gente que está escolhendo ser fraco. Não é fraco,
mas está escolhendo ser fraco. Posso dizer uma coisa? Ninguém é fraco já de partida. Ninguém. Você escolhe ser fraco. Você diz para você mesmo que você é fraco. Você que diz para você que você nunca vai vencer, que você não vai ser um vitorioso, que você não vai ser um abençoado. É você que diz para você. Davi, desde o minuto, ele sabia, o cara é grande, mas eu escolho ser forte. Como ele escolheu ser forte? Ele foi buscar algo que o fortalecesse. Davi sabia que ele em si não era forte, ele foi buscar algo para fazer com que as forças dele não fraquejassem. Toda vez que Davi se sentiu fraco, ele correu para alguém, ele correu para alguma coisa, e ele buscou novas forças. É assim que a gente escolhe ser forte, não porque a gente tenha força, mas porque a gente vai atrás de quem é forte. Quem foi que entrou naquela batalha com Davi? Quem foi que entrou? Você ouviu Davi dizendo, você, ô gigantão, você vem contra mim, com espada, com lança, mas eu vou com você com o fortão que está do meu lado. Eu vou com você com o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Deus tem vários nomes. Ele é Deus que é a minha paz, Ele é Deus que é a minha cura, mas Davi não falou Jeová Shalom. Jeová não falou, ele não falou Jeová Rafá. Ele escolheu um nome, ele disse, eu vou com você, ao meu lado, com o Senhor dos Exércitos. Jeová, minha bandeira, o Senhor dos Exércitos. Você tem escolhido ser forte? Ou você está de propósito, escolhendo ser fraco? A psicologia explica, tem muito psicólogo aqui. Quanta gente gosta de ser mimado? Quanta gente gosta de ser coitadinho? Quanta gente gosta que está todo mundo olhando para ele pelo lado negativo? Eu não sei, eu não entendo de psicologia, mas para mim isso é uma doença da alma. Autocomiseração, autoflagelamento psicológico, autorrejeição. Por quê? Davi escolheu ser forte. Davi, ele escolheu manter-se atento. Ele não tirou o olho. Ele fixou os olhos no alvo dele. Ele procurava o ponto fraco do inimigo. Ele estava atento àquele problema. Sabe, tem muita gente sofrendo porque não anda atento, baixa a guarda. Tem muita gente caindo e sendo derrotado porque tira o olho do inimigo. O Senhor falou para nós crentes, vigiem e orem. O inimigo anda ao derredor, fique atento. Mas muitos de nós têm levado tombos e têm sofrido derrotas, porque têm tirado os olhos do inimigo. E têm tirado os olhos de Deus, e têm botado os olhos nas circunstâncias, no mundo, nas pessoas, ou talvez em si mesmo. Idiotas. Como nós estamos sendo burros. Porque o Senhor já nos disse, fique de olho. Como Davi, nós temos que escolher ser confiantes. Você é confiante? Você escolheu confiar. Sabe, ter no seu coração o desejo de vitória. Ter no seu coração o desejo de ser grandemente usado por Deus. Ter no coração o desejo de não ser comum, de não ser normal, de não ser um número na maçaroca. Eu quero ser um bom crente, eu quero ser um bom líder, eu quero ser um ótimo pai, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ir para o trabalho e ser diferente. Ele escolheu ser confiante. E você olha esse menino e fala, meu Deus, o que é isso? Ele não era tudo isso, mas ele escolheu. Ele disse, eu não tenho chance. Se eu vou enfrentar esse cara, porque eu tenho um benefício, meu povo será abençoado pela minha vitória, e eu serei muito abençoado, eu tenho que ser forte. Como se eu não sou? Tem alguém que pode me fazer forte. Você já descobriu quem pode fazer de você uma pessoa forte? Você já descobriu quem pode te curar? Você já descobriu quem tem poder para te dar ânimo? Você já conhece aquele que de manhã te faz vitorioso? Você já descobriu a fonte de você ir lá e beber? A Beth falou aqui, muita gente tem se afastado da fonte. E começa a ficar fraquinho, fraquinho, fraquinho. Eu todo dia de manhã, antes de levantar, eu digo, eu vou levantar forte.
porque eu vou ter gigantes para enfrentar hoje. E eu digo, Deus vai andar comigo o dia todo. E eu já acordo de manhã convidando o Senhor: Senhor, eu vou ter tal reunião, eu vou ter tal pessoa, eu vou ter reunião da minha célula, eu vou ter minhas lutas pessoais. Senhor, fica comigo esse dia todo. Foi o que Davi fez. Você escolheu ser confiante? Você tem o desejo de vencer? Você tem o desejo de ser vencedor? Ou você é um derrotado a priori? Ou você está escolhendo ser um dos paralisados na vida? Davi tinha essa característica. Ele era confiante. Ele tinha no coração o desejo de vencer. Ele sabia o que ele era capaz de fazer. Ele sabia o que ele era capaz de fazer. Ele sabia: eu não sou capaz de lutar com uma espada, nunca fui treinado. Quem diz que você tem que fazer alguma coisa que você nunca aprendeu? Quem diz que você tem que entrar nessa batalha como se você fosse um pastor, ou como se você fosse um profeta, ou como se você fosse um campeão de MMA? Você não é. Davi sabia muito bem o que ele não era, e ele fala: não quero nada disso. Não é isso que eu sou, não é isso que é meu lado forte. Qual é o seu lado forte? Use o seu lado forte, converse, reúna, agregue pessoas, telefone, escreva. Qual é o seu lado forte? Davi sabia: eu sou bom na tiradeira. E ele disse: é com isso que eu vou lutar. Ele escolheu a arma dele. Ele sabia o ponto forte dele. E ele observou o ponto fraco daquele inimigo. Sabe? Cada inimigo que você vai vencendo, irmão, você vai se tornando mais experiente, mais capaz. Davi se tornou um guerreiro que não perdeu batalhas. Toda a vida de Davi, por 40 anos, ele se tornou um rei, porque ele começou a enfrentar aquelas batalhas. Aquelas batalhas. Sabe, irmãos, um gigante não pode nos paralisar. Os gigantes têm que ser vistos como eles são, um problema a ser vencido. Eu reconheço que muitos têm enfrentado lutas. Eu tenho partilhado dessas lutas e meu coração se aperta. Eu tenho vivido as minhas próprias lutas. Mas hoje eu quero dizer para você que todo gigante pode ser vencido. Todo gigante pode ser vencido. Todo gigante. Mas você precisa atentar para algumas coisas. A primeira delas é você que escolhe sua atitude. Deus não vai mudar a sua atitude. Se você falar: Deus não pode fazer nada por mim, Ele não fará. Se você falar: Deus, eu quero lutar, o Senhor vai comigo? Ele diz: eu estou com você todos os dias, em todos os lugares, até o fim dos tempos. Ele já prometeu isso, você não precisa nem pedir. Mas escolher lutar ou não é você, esse é o primeiro fato. Sabe, esse gigante existe para promover esse novo degrau na nossa vida. Então, tem pessoas aqui enfrentando adversidades na igreja, na questão da visão celular, na questão do seu casamento, no seu emprego. É a subida do degrau. Você não vai subir no degrau se você não vencer esse gigante. Esse problema da sua saúde que você tem, poxa, eu fico consternado, me dói tanto quanto em você. Mas deixa eu dizer, é um degrau que você tem. Em geral é assim. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa muito importante. Existem dois tipos de gigantes. Os que existem mesmo e os que nós criamos. Os gigantes existem mesmo. Golias existia. Ele não era uma ficção, estava lá. Não era um gigante inventado. Ele existia mesmo. Ele era grande. Ele era grande. Ele era um guerreiro temido, um vencedor. Ganhou tudo. Por isso ele era o campeão. Sabe, eu não estou dizendo que não existe problema real. Eu não estou dizendo que um dia não vai aparecer um problema verdadeiro diante de você. Eu não estou dizendo que um dia você não vai receber um exame e ele é horrível. Mas eu estou dizendo como é que você vai enfrentar esse exame. Eu tenho gente hoje aqui da igreja que meu queixo cai. Como essa pessoa está enfrentando? Eu falo: vai ser curada. Olha a atitude dessa pessoa. Não tem dúvida.
já existia. Faz parte do jogo da vida aparecerem Golias. Jesus falou para nós em João capítulo 16, verso 33, ele disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Neste mundo existem gigantes. Contudo, tenham ânimo. Olha a atitude aí. Eu venci o mundo. Jesus falou isso para nós. Você entende isso? Você percebe isso? Gigantes virão, eles aparecerão, mas você tem que derrotá-lo. Mas existem também os gigantes que existem porque nós mesmos estamos criando. Quando eu falo com você, Davi e Golias, qual o tamanho do Golias que você pensava, hein? Você já pensou nisso? Quando você fala, Davi matou um gigante, que gigante você está pensando? Eu levei um susto lendo esse texto, porque eu fui ver que o gigante tem 2,90 metros. Não é alto, mas não é altíssimo. Você está entendendo? Não é altíssimo. 2,90 é uma porta, mas não é esse prédio. Às vezes eu penso que nós estamos achando que o Golias é do tamanho desse pilar aqui, ó. Que ele é um monstro desses de filme de ficção enorme. Não, ele era um homem, um pouquinho mais crescido. Agora eu pergunto, por que esse cara paralisou todo mundo? Eu pergunto, todo mundo falou, não, ele é grande demais, não tem como vencê-lo. Ô gente, um menino venceu, estava todo mundo errado. A história está mostrando, claro que ele podia ser vencido. Ele tinha imensos pontos fracos, ele era mau de guerra. Ele não sabia lutar, não. Ele só sabia lutar com a espada. E se você não usar a espada? Acabou. Muitas vezes nós vamos entrar na luta e queremos usar as armas deles. Sai para lá, cara. Muitas vezes você está entrando numa argumentação na sua escola, o cara quer ficar debatendo política, filosofia com você, sai fora, você tem outras armas. Não entra nesse tipo de discussão, você vai perder. Você vai perder, cara. Você vai perder. Tem um monte de programa de televisão aí que me chama para ir debater com fulano. Eu falo, você é sou besta, rapaz. Eu vou lá para tomar na cara. Para ficar lá dando vexame? Vou nada, vou obrigado. Quer vir discutir? Entra no meu campo. Eu vou com a minha arma. Você está doido? Muitas vezes, nota bem, Davi só tinha 2,90 metros e era derrotável. Mas foi criado no imaginário um outro problema. E é isso que me preocupa. Você não está aumentando o seu problema? Você não está deixando ele virar um gigante à toa? Você não está demorando demais para enfrentar esse problema? Você não está adiando demais e com isso ele está aumentando à toa? À toa. Quando os espias foram ver a terra, viram pessoas altas lá e voltaram tremendo. 2 deles disseram, fácil de derrotá-los. Mas você vê, a maneira como a gente enxerga faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não fuja dos seus gigantes. Escolha as batalhas certas para você entrar. Enfrente as dificuldades com bravura. Procure cercar-se com pessoas que vão transmitir para você coragem, confiança. Sai de perto de gente que só vê o negativo, que só aumenta os problemas. Não é o tipo de gente para você andar. A Bíblia diz que os crentes viverão pela fé. E fé é certeza, fé é confiança. Davi alimentou sua fé. Davi não quis conversa. Quando o irmão de Davi, chamado Eliabe, chegou para ele ofendendo, ele falou assim, eu não quero nem falar com você, foi embora. Paulo disse assim, eu combati o bom combate. Irmãos, tem combate que não é bom, não entra não. Para que eu vou ficar brigando com meu irmão? Para que eu vou ficar discutindo visão, dedicação, número de reuniões por semana? Por que eu vou ficar discutindo o uso do dinheiro, a melhor escolha? Sai fora, não discute não, cara. Vive sua vida, enfrenta a sua própria batalha, e depois ele vai chegar lá e falar assim, você agora é meu rei, como Eliabe fez. Muitos de nós têm fugido dos seus gigantes. E eu quero terminar, porque o meu tempo não
não permite, dizendo que se você nesta vida de hoje quiser vencer, você vai ter que aprender a falar a palavra certa. Sabe, irmãos, eu tenho para mim que a maior derrota da nossa vida está na nossa boca. E quando eu li de novo essa história de Davi, eu li um livro recentemente que me inspirou demais, do William Douglas, maravilhoso, né? O Matador de Gigantes, fantástico, recomendo. Mas quando eu estava lendo 1 Samuel, eu fui reparar no que o Davi falava, porque eu estou impressionado das coisas que estão chegando no meu ouvido. É só derrota, é só reclamação. Se você vê o que Davi falou, Davi falava as palavras certas. Sabe, isso é mais do que jargão dentro da igreja, já devia ser uma verdade enraizada. Nossas palavras têm poder. Nunca menospreze as palavras, e nunca se menospreze, porque se Davi tivesse ficado calado, hoje ele estava morto, ele era um bobão, ele não ficou calado. Ele disse para o rei, teu servo lutará, e eu vencerei, ele já disse lá. Ele desceu para o gigante ficou bravo. A esse menino, ele falou assim, esse menino vai arrancar sua cabeça agora. E ainda, está vendo o seu povo ali? O meu povo vai ficar forte, vai ter coragem. Nós vamos matar todos eles. E os urubus vão comer seus amigos todos, você e eles. Ele falava isso. Arrogância? Arrogância ou fé? Agora, se você não gosta dessa pessoa que fala positivo, vamos analisar se ele tivesse falado negativo. Eu acho que eu vou morrer hoje. Essa espada vai entrar aqui em mim agora. Você vai cortar minha cabeça. Como é que alguém luta assim? Mas não é isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando exatamente isso. Onde está Deus? Deus não me ajuda. Eu nunca consegui. Deus não ouve as minhas orações. O Espírito Santo não gosta de mim. A minha igreja não sei o quê. A libertação não me alcançou. A resposta não veio. Nós estamos decretando a nossa derrota pela nossa boca. Nós estamos dizendo. Mas Davi, ele falou e falou as palavras certas. Ele disse, ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Ele já falou, pode ficar tranquilo, eu servo, vai lutar e vou matar ele. E todo mundo olhando o quê? Ou ele é um louco, é o homem mais cheio de fé que tem, e a história mostra quem ele era. A fé vence. Esta é a vitória que vence o mundo, diz João, a vossa fé. E nós manifestamos a nossa fé pela nossa palavra. Pela nossa palavra. E eu faço uma pergunta para terminar. Você tem ouvido as suas palavras ultimamente? Você tem gravado e lembrado o que você falou semana passada? O que você falou na outra semana? Nós viramos os reclamadores por natureza. Nós estamos decretando a nossa derrota a partir da nossa boca. Nós estamos dizendo, eu não posso, eu não consigo, nós somos pequenininhos, nós somos fracos, não é? Irmãos, há muito tempo atrás eu descobri que o uso das palavras é poderosíssimo. Elas são capazes de transformar a nossa realidade. Elas podem levantar o nosso ânimo, levantar, não é? Nos dar conforto, nos dar orientação. Elas podem mudar a vida de pessoas. Uma palavra que a gente dá muda a vida de pessoas. Eu já fui fazer visita, eu faço sempre. Eu chego na casa de uma pessoa, no domingo seguinte ela está aqui totalmente transformada por causa de uma palavra que eu levei. Nós somos os porta-vozes da palavra de Deus, mas nós temos usado a nossa boca para falar a palavra deste mundo, para reclamar de tudo e de todos. Por isso nós estamos nos tornando um povo fraco. Infelizmente, irmãos, não sou eu que vou escolher suas palavras. Cabe a você escolhê-las. Essa é a sua responsabilidade individual. Mas eu te desafio, escolha falar diferente. Cuidado com as palavras que você sai falando por aí. Muitas vezes até calar é mais útil. Muitas vezes até ficar silencioso para não sair por aí perdendo vitórias porque nós estamos falando bobagem. Meus queridos, todos nós temos gigantes para vencer. Eu tenho e você tem. Eu tenho e você tem. Faz parte da nossa vida. Eu queria que você escolhesse a atitude que você vai viver. Ser forte.
É uma escolha que a gente faz. Ser confiante é uma vitória que é uma escolha que a gente faz. Não tirar os olhos do nosso inimigo. Não perca, não tire os olhos. Você é cristão. E nunca esqueça, acima de tudo, quem está com você. Quando eu olho essa história, eu não vejo Davi. Quando eu leio essa história, eu não vejo exércitos ou guerra. Eu vejo um Deus silencioso, quietinho, do lado dele ali. Deus já estava lá, do lado do povo de Israel. Todos aqueles judeus podiam ter vencido, mas ninguém falou o que Davi falou. Todos eram o povo de Deus e estavam derrotados. Todos tinham a presença e a promessa de Deus que lutaria por eles. Todos. O rei Saul, todos. E todo mundo estava paralisado, porque estavam imaginando uma derrota, um gigante. Todos podiam ser vencedor. Só um venceu. Por quê? Se você responder isso, sua vida pode mudar. Os gigantes existem para serem derrotados. Nós vivemos uma época tribulada mesmo. Mas eu queria nesse dia te dar uma injeção de ânimo. Dizer para você que não tem gigante que não caia. Que não tem problema que você não possa vencer. Que não tem dificuldade que você não vai superar. Se você superá-la, você terá recompensas imensas. Cada vitória que você tem te coloca no outro degrau. E se você vencer, você gerará uma onda de influência ao seu redor. Seus filhos, seus amigos, sua igreja, sua célula, todo mundo verá de forma positiva. Mas se você andar por aí com essa cara de triste, com essa boca de trapo, falando mal, se autodeclarando derrotado, e se você continuar não crendo no Todo-Poderoso, você não vai sair do lugar, e mais, vai levar a gente lá para baixo, porque você é uma influência, todos somos influentes, ou eu sou um líder positivo ou um líder negativo. Eu espero que essa igreja continue sendo formada por pessoas que são líderes da luz, líderes vencedores, líderes de Jesus e não líderes do diabo para inflamar uma igreja para a sua própria derrota. Todos podem vencer, mas ao final, o que para mim faz diferença nesse texto é que Davi escolheu com quem ele ia andar. Quem é o seu ajudador? Quem está do seu lado? Quem é a pessoa que você busca força? Você tem alguém? Sabe, eu sou crente, eu escolhi ser crente, eu escolhi de todo o meu coração ser crente, carregar minha Bíblia, orar, obedecer os mandamentos, escolher a vida de um cristão na face da terra. Sabe por quê? Porque o crente tem uma promessa: eu estou com você todos os dias da sua vida, e eu sei que na minha vida apareceram e vão aparecer gigantes, e eu não quero enfrentá-los sozinhos. Eu não quero estar paralisado e nem ver uma espada enfiando na minha barriga e eu terminar como um derrotado. Eu sei que dificuldades virão. Eu sei que no meu envelhecimento, na minha vida, um dia eu vou ficar doente, um dia vai acontecer alguma coisa. É normal, vai acontecer algo. E eu tenho medo? Tenho. Davi devia ter. Mas eu sei quem está do meu lado. Eu escolhi andar com Deus. Você já escolheu andar com Deus? Muitas pessoas pensam que cristão é quem faz parte de uma igreja cristã. Está assim de gente dentro das igrejas que tem andado sozinho, não conhece a Deus, não tem Deus do seu lado, anda, batalha, trabalha, luta sozinho, joga fora a presença do Todo-Poderoso, não consulta Ele para tomar decisões, não pede a Ele para mostrar o caminho, não pede a Ele para escolher com quem vai casar, não chama Ele para ir morar dentro da sua casa, não leva Ele como sócio das suas empresas e diz que é cristão. Mentira! Cristão não é quem é de uma igreja. Cristão não é quem vai na missa domingo ou no culto domingo. Cristão é quem anda com Deus. Cristão é quem tem Deus com ele. Eu escolhi andar com Deus. Eu escolhi que Ele é a minha força. Eu escolhi que Ele é o meu protetor. Eu escolhi que Ele está sempre comigo. Você já fez essa escolha? Davi, desde pequeno, ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você sabe que o Salmo 23 foi ele que escreveu? E foi ele que disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Os judeus estão lá, os filisteus estão aqui, Golias desceu, ali é o vale da morte. E ele desceu correndo, sem medo. Ele não foi escondidinho, tentando fugir, ele já saiu. Ele já foi.
E ele diz: ainda que eu passe no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado, a tua presença me protegem. Me protegem. Querido, para que ter medo? Use o recurso do Todo-Poderoso. Use o recurso do Todo-Poderoso. Busque uma estratégia correta. Enxergue com outros olhos. Nós vivemos dias difíceis, mas nós estamos preparados se estivermos com o Senhor. Como Davi, escolha ser forte. Como Davi, escolha não tirar os olhos de Deus e nem dos seus inimigos. Como Davi, escolha ser confiante. Eu sei só usar a funda, mas eu sou bom nisso. Quais são suas armas? Eu tenho algumas. Quando começa a vir um desânimo, eu tenho uma arma poderosíssima. É a minha tiradeira. Eu vou para um quarto, para a minha sala. Eu ponho um louvor e eu começo a adorar o Senhor. Eu canto alto. E eu começo a adorar e vou adorando. Músicas que engrandecem o Senhor. A adoração e o louvor é uma arma que eu tenho. Quando o problema fica grande, sabe? Eu escolho ficar pequenininho, ele não vai me ver. Porque se eu ficar aparecendo, ele vai me acertar. Então eu ajoelho. Ajoelhar é minha arma. Quando eu me ajoelho, irmão, você não tem ideia da força que eu ganho. Quando eu me ajoelho é minha arma, a oração é a minha arma. Eu peço a Deus, Deus cala esse inimigo. Deus tira esse desânimo. Senhor, eu não vou me paralisar diante desse gigante. Senhor, eu posso derrotar esse gigante se o Senhor vier comigo. E eu começo a clamar: vem, Senhor, vem me encher, vem estar comigo, Senhor. Eu tenho essa arma. Eu tenho outra arma poderosa demais. Eu tenho os meus irmãos. Eu tenho os meus irmãos. Eu não sei quantas vezes, passando momentos horrorosos, eu não procurei um irmão e eu contei para ele o meu problema e ele orou comigo. E ele me deu uma palavra de encorajamento. Eu tenho a minha célula, eu tenho a minha igreja, eu tenho a minha igreja. Eu venho para um culto desanimado, eu saio do culto pegando fogo. Eu recebo uma palavra como essa de hoje e eu saio dizendo: eu posso matar os gigantes. Qual é o seu gigante? Qual é o seu gigante? Põe ele na sua frente, põe uma música de louvor e começa a adorar o Senhor. E diz assim: gigante, eu não estou nem aí para você, seu derrotado. Estou nem aí para você. Coloque o gigante diante de você, mas se ajoelhe diante de Deus. Diga: Deus, socorre meu casamento, cura meu filho, traz de volta a minha empresa. Deus, me liberta desse vício. Deus, apruma o meu caráter, cura minha mente, tira essa depressão. Senhor, me dá vitória, Senhor. Senhor, me restaura minha alma, me devolve o ânimo de te servir. Eu fui contaminado com mentira, Senhor. Eu cometi um grave erro. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Quantas vezes eu me ajoelho para pedir perdão, mas quando eu levanto, a couraça está de novo aqui. E agora o inimigo não pode me acertar, porque não há gigante que não possa ser derrotado. Vamos ficar de pé para a gente orar. Qual é o seu gigante nesta manhã? Eu não quero chamar atenção para o seu gigante. Eu quero chamar atenção para o Deus que está do seu lado. Você já escolheu Deus? Davi foi com Deus. Ele disse: eu venho a você com Deus. Com Deus. E eu queria que você agora recebesse Deus na sua vida. Você já é crente? Recebe Deus na sua vida. Recebe a companhia. Recebe a visão de que Ele está do seu lado. Você ainda não é um cristão, não é crente, até ateu talvez. Eu quero que você receba Deus na sua vida. Receba Deus do seu lado. Porque tu estás comigo, não temerei mal algum. Todos os gigantes podem cair diante de Deus. Pai querido, obrigado pela Bíblia, a palavra de Deus. Obrigado pelos heróis bíblicos que nos incitam fé. Obrigado, Deus, pela tua palavra que declara que nós podemos derrotar gigantes. E eu oro, Senhor, por cada pessoa que está aqui nesta manhã. Pai, tira esse negativismo. Fecha a boca dos reclamadores. Faz-nos ouvir nossas próprias palavras, Pai, e silenciarmos, Deus, as críticas, as reclamações e as autoderrotas impostas.
Senhor, põe em nós uma linguagem de fé. Coloca em nossa boca uma linguagem de certeza e de esperança. Está aqui a Bíblia, Pai, como um compêndio de fé. Que na nossa boca esteja a palavra de Deus. Oh Deus, que a nossa boca fale, oh Deus, daquilo que o nosso coração está cheio. Que habite ricamente em nossos corações a palavra de Deus. Oh Deus, aumenta a nossa fé. Deus, eu peço, Pai, que assim como aquele jovem hebreu enfrentou o gigante porque o Senhor estava com ele, ó Deus, que nós possamos agora, Pai, neste momento, enfrentar a nossa vida com o Senhor do nosso lado. Pai, eu peço as recompensas melhores para os vencedores. Eu peço coragem, ousadia. Eu peço, Pai, determinação para esta igreja, para vencerem os gigantes reais e os gigantes criados por nós mesmos. Oh Deus, eu peço, Pai, em nome de Jesus, que nossos inimigos decretem a sua derrota. Oh Deus, Elias cometeu um erro tão grande, ele menosprezou Davi. Oh Deus, ele menosprezou Davi, e eu sei que Satanás vai ser derrotado. Eu vejo ele caindo, Senhor, porque ele tem nos menosprezado. Ele tem achado que essa igreja é fraca, ele tem achado que esses pastores são fracos, ele tem achado que esses líderes dessa igreja são fracos. Oh Deus, mas ele vai tomar uma pedrada na cabeça. Satanás está derrotado no nosso meio. Ele é um Golias derrotado, ele está debaixo do nosso pé. Nós cortamos a sua cabeça. Oh Deus, cala o inimigo no nosso meio, silencia o acusador, silencia o que tem trazido divisão. Traz, ó Deus, a tua bênção sobre essa igreja. Cada um saia daqui, Deus, com aquilo que eu te pedi tanto, Pai. Oh Deus, com a certeza de que gigantes podem ser derrotados. Eu peço isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus te abençoe. Um bom domingo, um domingo abençoado. Deus te encha de certeza